E falando em números, a gente entra no assunto de quantificar as coisas, né? Então, por exemplo, 3 carros, 4 carros, 5 carros, 2 casas, um celular, sei lá. Então, assim, quando a gente pensa em números, a gente já pensa em quantificar em chinês, né? Só que tem um porém. Em chinês, toda vez que você precisa quantificar alguma coisa, você precisa acrescentar uma palavrinha entre o número e o objeto que você está falando. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de carro, por exemplo. Um carro. Em português falamos um carro, né? Só que em chinês não é bem assim que funciona. Em chinês a gente tem que colocar uma unidade de medida, podemos assim dizer, entre o número e o carro. Então existe, além do número 1 e o objeto carro, existe uma outra sílaba no meio dele, tá? O que a gente chama de classificador de contagem, tá? Então ele é um classificador de contagem. O que é um classificador de contagem? Imagine assim, em português também tem alguns classificadores de contagem. Por exemplo, se eu falo assim para você, me explica, tá, o que significa a palavra grão, né? Então quando eu te pergunto a palavra grão, geralmente as pessoas começam a pensar, tipo assim, vem a imagem na cabeça, né? De tipo assim, tem vários grãos, várias coisinhas miúdas, né? Que você planta e cultiva algo do tipo. Então, grão de arroz, grão de feijão, grão de qualquer outra coisa, né? Grão de areia. Então, tudo isso, quando a gente fala a palavra grão, essa sensação de que você fala assim, nossa, eu estou pensando numa categoria de objetos. É a sensação que o chinês tem quando você fala um classificador de contagem. Então, geralmente, as unidades de medida em português, eles funcionam dessa maneira. Então, por exemplo, litro, você já está pensando em algo líquido, né? Se eu falo a palavra, por exemplo, metro, você já está pensando em distância. Se eu estou falando em rolo, por exemplo, você está pensando em alguma coisa enrolada, né? Um rolo de papel higiênico, um rolo de mangueira, um rolo de papel, sei lá, Você entendeu a ideia, né? Então, assim, em chinês tem esse classificador, só que ele tem para tudo, tá? Para todas as palavras, quando você for quantificar, é obrigatório o uso do classificador de contagem, tá legal? Já em português, você usa ele em algumas ocasiões apenas, tá? Mas em português, em chinês, infelizmente, você vai ter que ter um classificador para cada tipo de objeto, tá? Então, para cada categoria de objeto, vai ter um classificador de contagem. Por exemplo, em português, né? Repetindo mais uma vez, metro, distância, litro, líquido, grão, coisas miúdas, rolo, algo enrolado, né? Então, em chinês, vai ter um para cada tipo de categoria de objeto. Então, voltando para um carro, seria 一辆车, 一辆车, tá? Então, i seria o número 1, o liang seria o classificador para carro. Então, vou colocar aqui como se fosse as iniciais, né? Classificador de contagem, CC. E o chã seria objeto carro, tá? 一辆车. Ah, Lin, eu posso falar só 一车? Não, infelizmente não, porque se você falar 一车, a pessoa pode ficar olhando para você com uma cara de paisagem, ele não consegue entender o que você está querendo dizer. Ele começa a pensar em um monte de coisa e não consegue te entender, tá? Só por causa da falta do classificador de contagem que você está utilizando na frase, ele não consegue, infelizmente, entender você, tá? Pode acontecer isso. E temos uma observação muito importante aqui, que eu vou escrever até em vermelho. Quando você vai quantificar
e o número for o número 2, você não vai usar o Você vai usar o número 2 como liang, tá? Então, por exemplo, vamos usar um outro exemplo aqui. Duas pessoas. Duas pessoas em chinês seria liang ge ren, tá? Liang seria 2, ge classificador e o ren significa pessoa. Então, liang ge ren significa duas pessoas, tá? Não existe, por exemplo, isso aqui, ó. Não existe ge ren, tá? Não dá para você usar o nesse caso. Então, você vai pensar assim, regrinha básica. Toda vez que você for quantificar alguma coisa, tem que usar o liang. E quando que eu vou usar o então? Você vai usar o quando for alguma informação, algum dado. Por exemplo, que dia é hoje? Né? Lógico que é dia né? Vamos ver isso mais pra frente. Mas, por exemplo, qual que é... Você está passando o número do seu telefone para alguém, por exemplo. Você não vai usar o liang, você vai usar o no meio. Porque ele é uma informação, você não está quantificando, tá? Então essa é a diferença. Quantificou, usa o liang. Se for apenas uma informação, um número do telefone, número da casa, sei lá, vamos supor que seja a numeração do sapato, numeração da calça, da roupa, né? Da roupa não, né? Da calça, você pode usar também. Então, por exemplo, eu visto 40, eu visto 42, eu visto 38, não sei. Aí, nesses casos, você usa ele direto sem ser o liang e somente o tá? Você vai usar o liang somente quando for quantificado. Quando você está quantificando alguma coisa, use liang.